Hoje nós vamos trabalhar construindo uma página que contém uma funcionalidade de troca de tema, né? Aquele Dark e Light Mode, tá? Vai ser muito simples, a gente vai trabalhar com CSS, um pouquinho de JavaScript e com o CSS nós vamos trabalhar com as variáveis, tá? Ou o Customs Properties das CSS. Bacana? Eu vou mostrar para vocês o resultado final no meu browser, se liga só. Este é o resultado final que eu espero, tá? Então se eu clico aqui em Dark Mode, deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom, olha só, se eu clico aqui em Dark Mode, eu clico em Light Mode, ele vai mudar ali todo o CSS da página. E isso vai acontecer com uma simples troca de classe lá na tag body. E nós vamos construir essa página do zero, desde o HTML, do CSS e também do JavaScript. Bora lá? Simbora! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal Ser Front-End, onde eu falo de tecnologias web para quem está começando e também às vezes dou os meus pitacos sobre carreira. Então, como eu falei no vídeo de hoje, nós vamos construir uma simples funcionalidade de troca de tema da página, né? Se eu tenho lá o tema escuro e o tema claro. Nós vamos construir isso com Vanilla JavaScript. Poderíamos usar uma biblioteca também, como React ou Angular ou qualquer coisa do tipo? Sim, poderíamos. Mas a gente não precisa de uma biblioteca inteira, um JavaScript, um código JavaScript na nossa página, para simplesmente fazer uma troca de tema. Isso é muito simples de fazer com um pouquinho só de JavaScript puro, tá? Não precisamos de uma biblioteca para isso. Não é uma questão de utilizar ou não uma biblioteca, a questão é perceber se ela é realmente necessária, entende? Voltando aqui para o foco do nosso vídeo, eu mostrei para vocês então o resultado final. Agora eu apaguei todo aquele código e nós vamos construir do zero, se liga só. Estou aqui com o HTML limpo, né? Eu só tenho aqui um H1 e este mesmo HTML aberto aqui no meu Chrome, bacana? Vamos começar então com o HTML. Por que eu fiz, né, o exemplo utilizando o input type radio? Você poderia fazer com qualquer coisa, um botão, por exemplo, tá? Mas é muito simples depois. Você pode esconder ele e utilizar o checked para formatar de uma maneira muito elegante e muito bonita, bacana? Nesse exemplo eu vou deixar o input type radio lá, se for o caso eu posso criar um outro vídeo explicando como que a gente transforma aquele input type radio num elemento bem bacana, bem bonito, tá? Bem amigável para o usuário, mas aqui eu vou simplesmente focar na troca de tema, que basicamente vai ser adicionar uma classe na tag body, tema Dark, tema Light ou alguma coisa do tipo, bacana? Então vamos lá, novamente aqui no meu HTML, eu vou simplesmente incluir aqui dois input type, né? Input radio, bacana? Desse jeito, eu vou colocar o nome, vai ser theme, desse jeito. O ID, eu vou colocar theme, tracinho, dark, por exemplo, legal? E esse cara aqui, eu vou ter um label também, então se liga só. Label, desse jeito. For, eu vou colocar o mesmo ID lá de cima, dark, desse jeito. E aqui eu vou colocar o tema, dark, assim, desse jeito. A única coisa que eu vou fazer aqui é colocar uma classe aqui, ó. Vou colocar class, vou chamar de theme suite, tá? Assim. Eu vou copiar e colar esse trecho de código aqui embaixo, olha só. E vou simplesmente mudar aqui para light, aqui mesma classe, label for theme light, e aqui light, assim, salvei, já tá lá, já temos o dark e light ali, tá? Se em algum momento da sua vida você criar um input type radio desse jeito e você conseguir selecionar os dois, significa que o name está errado, né? Ele precisa ter o mesmo name. Por exemplo, se eu vier aqui colocar o número 2 e salvar, eu posso selecionar os dois, olha só, e não é isso que a gente quer, certo? Então, sempre que acontecer algo do tipo, verifica a propriedade aqui, o atributo name do seu input type radio. Eles precisam ter exatamente o mesmo nome. Bacana, pessoal? Depois a gente vai ter alguns elementos aqui embaixo para poder fazer uma brincadeira aí com o tema, né? Eu já tenho o H1, aliás, deixa eu colocar o input type radio aqui para cima, acima do meu H1, e aqui embaixo do H1 eu vou ter alguns links com cara de botão. Então olha só, a href, eu vou colocar uma hash normal e aqui eu vou ter uma classe btn desse jeito. E vou também colocar um btn primary, desse jeito. E aqui eu vou colocar um textinho, link com aparência de botão, assim.
E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, olha só. Copiar esta tag A, e aqui onde eu tenho o primary eu vou colocar secondary, desse jeito, bacana? Prontinho, o nosso HTML já está pronto. Vamos vir aqui na área do CSS, vamos fazer algumas formatações padrões aqui. Primeira coisa, eu vou colocar aqui o body, desse jeito. Vou colocar um font family sem serifa, né? Font family sans serif para ser simples. E é isso aí, já salvei, ele já colocou ali. E eu também gostaria de colocar uma cor da fonte, né, e uma cor de background para esse body. Só que como as cores vão fazer parte do tema, eu já vou criar algumas variáveis, tá, para a gente utilizar aqui dentro do body. Então é como se fosse algo assim, olha só, color, desse jeito. Eu vou colocar, opa, aqui fiz errado, assim. Eu vou colocar aqui, por exemplo, text, sei lá, text color, tá? E vou colocar também, deixa eu colocar um ponto e vírgula que eu esqueci, e vou colocar também um background color, que também eu vou buscar de uma variável. Então, por exemplo, bg color, sei lá, bg tracinho color, desse jeito, tá? E aonde que está, né? Onde estão essas variáveis? Bacana? Bom, a gente poderia criar, como a gente poderia criar aqui no root, né? Olha só, root. E a gente poderia colocar as variáveis aqui. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque como o valor dessas variáveis vai mudar de acordo com a classe do body, eu vou utilizar a própria classe do body, tá? Se você não sabe o que é esses dois pontos root, esse é o elemento, digamos assim, mais acima de toda a sua estrutura do seu HTML, tá? Na prática, é a mesma coisa que se você colocar o HTML aqui, olha só. É o HTML aqui, dá praticamente na mesma, tá bom? Você vai ver muitos tutoriais utilizando este cara daqui, o root, mas se quiser colocar aqui o HTML também, é basicamente a mesma coisa. Como o meu, aliás, o HTML não, eu vou colocar a classe aqui no body, né? Então, por exemplo, é como se ele já começasse, imagine o seguinte, ó, theme light, por exemplo, tá? Assim. Ele já vai colocar, ele já vai iniciar com o tema light, digamos, bacana? Então eu vou utilizar, ao invés aqui do meu HTML, eu vou utilizar esta classe. Então vou vir aqui, theme light, desse jeito, e aqui eu vou criar algumas variáveis. Então, text color, não foi isso que a gente chamou? Deixa eu ver aqui. Aqui é isso aí, ó, text color. Então digamos que no light eu vou mudar esses valores, tá? Só para a gente testar. E aí eu tenho o bg color, né? Bg tracinho color, desse jeito. Este cara vai receber aqui um yellow, pronto. Desse jeito. Se eu salvar, olha só, já mudou ali o tema para mim, bacana? Ou seja, quando eu trocar o tema, o que eu vou fazer de fato é trocar o valor dessas variáveis. Bacana? É simplesmente isso, pessoal. Vamos colocar aqui as cores corretas do meu text color e do meu bg color. Prontinho, já coloquei aqui as duas cores que eu já tinha, tá? Então simplesmente coloquei aqui, substituí o verde e o amarelo por essas cores, legal? Então a parte do body nós já fizemos. Vamos agora formatar esses caras aqui, ó, essas tags as que tem a classe btn. Então vou vir aqui embaixo, btn. Deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer a formatação padrão. Então, por exemplo, vou colocar um padding aqui, né? Colocar um padding de 1 em, por exemplo. Vou colocar um display inline block, desse jeito. E que mais? Um border radius, desse jeito. Vou colocar uns 5 px aqui, desse jeito. Salvar, olha, já ficou ali. Também poderia colocar aqui um text decoration none, e é isso aí. E agora eu vou tratar, né, das cores a partir dessas duas classes aqui, ó. btn primary e btn secondary. Então bora lá, vou vir aqui em cima no tema, olha só, aliás, eu já vou vir aqui antes, né, e criar ponto .btn primary, desse jeito, e eu já vou colocar aqui embaixo o btn tracinho secondary. E aqui em cima, no btn primary, eu vou colocar duas propriedades. A color, desse jeito,
E ele vai receber uma cor que vai vir de uma variável. Então, por exemplo, primary color, por exemplo. E eu posso, ou melhor, vou colocar aqui, ó, primary text color, tá? O primary text, por exemplo, para ficar mais enxuto. Primary text, e aí eu vou colocar aqui um background, olha só. Deixa eu colocar o ponto e vírgula que eu esqueci. Background color. Vou utilizar uma variável chamada, por exemplo, primary BG. Pronto, tá? BG, desse jeito. E vou copiar estas duas regras daqui e colar no nosso btn secondary. E aí, onde eu tenho aqui primary, eu vou colocar secondary, assim, secondary aqui e secondary aqui. Muito bom. Agora o que a gente vai fazer é definir essas 4 variáveis no nosso tema. Eu tenho aqui o tema, certo? Então eu vou colocar essas 4 variáveis. Primary, deixa eu minimizar esse aqui para me facilitar a vida. Olha só, depois eu mostro novamente, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui a primeira, primary text. Então vamos colocar ela aqui em cima. Primary text vai receber algum valor. Eu tenho o primary BG, né? Primary tracinho BG, desse jeito. Vai receber algum valor. Eu tenho o secondary text, vai receber algum valor. E o secondary BG, que vai também receber algum valor. Coloquei aqui algumas corzinhas. Vou salvar, ele já deve atualizar aqui do lado, olha só, salvei e tá lá, já atualizou ali a cor de fundo do botão e a cor do texto do botão. Vou fazer a mesma coisa pro nosso theme dark, tá? Assim, desse jeito. Vou copiar o nome das variáveis, olha só, aqui, e vou fazer uma troca aqui, a substituição das cores. Prontinho, já coloquei aqui algumas cores, tá? Ainda não salvei o arquivo, vou salvar agora. Será que vai mudar alguma coisa se eu salvar? Não, né? Não aconteceu nada e graças a Deus não aconteceu. Eu preciso colocar esta classe em algum lugar, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no nosso body, olha só. Aonde eu tenho aqui theme light, eu vou colocar o tema dark, tá lá. Quando eu salvo, ele já muda ali. Se eu clicar aqui, não acontece nada, graças a Deus, porque eu ainda não programei a funcionalidade do JavaScript que vai fazer essa troca, ou seja, dependendo do checkbox que estiver selecionado, eu vou então trocar esta classe na tag body pela classe correta. É isso que a gente vai fazer depois do intervalo. Muito bom. Pessoal, se ficou com alguma dúvida com relação às Customs Properties daqui, o que está acontecendo aqui? Sempre que eu tenho uma classe lá no nosso body, eu estou definindo alguns valores para essas variáveis, tá? E as variáveis no CSS funcionam da seguinte forma: tudo que tiver daquele elemento para baixo, ele consegue pegar, ler, digamos assim, esses valores, tá? Então, tudo que tiver dentro aqui da tag body, que é o meu elemento maior, digamos assim, né? Tudo que tiver aqui dentro, ele vai conseguir ler os valores dessas variáveis. Então, por exemplo, na minha classe btn primary, ele está colocando aqui um color e eu estou utilizando aqui o valor da propriedade primary text, tá? E qual que é o valor aqui do primary text? Depende do tema. Se o tema tiver dentro aqui do dark, né? Se a classe theme dark tiver aplicado na tag body, o valor do primary text é, olha só, aqui, primary text, eu estou falando aqui do dark, é este RGB, que é um preto, que está aqui, é esse preto daqui. Se eu troco para branco, olha só, theme light, desse jeito, aqui em cima, o meu btn primary, ele continua com o valor da variável primary text. Só que como eu troquei a classe do body, o valor desta variável primary text é outro, olha só. Qual que é o valor da variável primary text no theme light? É esse azulzinho aqui, ó, RGB 164 e por aí vai. É um azul bem clarinho, tá? Tanto é que se eu salvar, ele trocou primary BG. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, não, é a cor do texto, tá? É esse textinho aqui, olha só, que eu mostrei para vocês, ó.
btn primary, é isso mesmo. Color, primary text, tá aqui, é esse azulzinho aqui. Legal, pessoal? Então é assim que funcionam as variáveis no CSS, tá? Também conhecido como Custom Properties. Se você procurar Custom Properties do CSS, você vai encontrar exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. Lembrando que as variáveis, as Custom Properties do CSS, existe essa questão do elemento acima, ou seja, se eu tiver aqui dentro, por exemplo, se eu tiver algum elemento, uma div, imagina que aqui ao redor dessas duas tags as, eu tenho uma div, e nesta div eu mudar o valor de alguma dessas variáveis, ele vai herdar do elemento mais próximo, no caso a div, tá? Mas como eu sempre vou colocar tudo no elemento maior, né? O elemento acima de tudo, no caso o body, então ele sempre vai herdar os valores que foram definidas lá naquela classe ThemeDark e ThemeLight. Legal, pessoal? É assim que funciona. Bacana? Agora vamos lá para o nosso JavaScript. Então eu vou vir aqui embaixo, vou colocar a tag JavaScript. Se você está gostando da maneira como eu mostro aqui o conteúdo para vocês, vou pedir um grande favor. Deixa aqui embaixo o like e ajuda a divulgar esse canal. Quero fazer esse canal atingir cada vez mais pessoas nesse ano agora de 2022. Bacana? Então, se você estiver gostando desse conteúdo, peço que me ajude nessa missão aí de fazer esse canal crescer ainda mais nesse ano. Legal? Agradeço demais a ajuda de vocês. Vamos lá. Script. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é que eu fique monitorando o clique, né, ou o change, melhor. Se eu vou monitorar o change nesses dois input type radius daqui. Quando tiver uma alteração no valor desses caras, eu vou simplesmente fazer a troca desse tema, colocando aqui o valor do elemento que foi clicado. Inclusive, eu não coloquei o value, né? No meu HTML aqui, olha só. Eu tenho o input type radio, tenho o name, o ID, tem a classe, mas eu não tenho o value, ou seja, o valor que vai ser utilizado no meu JavaScript, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, vou colocar o value, opa, escreve certo que senão vai funcionar. O value aqui, este então é o light, então eu vou simplesmente colocar aqui, ó, light, desse jeito, tá? E aqui em cima tem um outro input, também vou colocar um value. Meu Deus, trocaram a minha tecla de lugar, value. Vou colocar dark, é isso aí. Agora sim, voltando aqui para o TypeScript, qual que é a ideia? Vou criar algumas constantes aqui. Vamos selecionar os dois input type radio, tá? Então eu vou vir aqui, theme switch, vai receber document carry selector all, aqui, carry selector all, opa, cliquei errado ali. E aqui eu vou selecionar, eu tenho uma classe, né? Input type, tenho aqui esta classe theme switch. Bacana? Vou vir aqui, colocar esta classe. Deixa eu aumentar um pouquinho agora. É isso aí. Bom, não coube numa única linha, mas tudo bem. Faço a seleção aqui do tema switch. O que vai ser armazenado dentro dessa variável, né? Dessa constante theme switch? Na verdade, um array like, um objeto que se parece com um array, contendo dois elementos do DOM, que são os dois input radius, tá? Eu preciso colocar um listener nesses caras, mas lembre-se, eu não selecionei o objeto em si, o que eu selecionei com uma coleção, tá? Eu selecionei uma coleção desses objetos, então eu vou ter que fazer um loop, tá? Eu vou percorrer este array like e vou colocar um loop dentro dele para que cada elemento receba um listener. Então, o que eu vou fazer? Olha só, theme. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar temporariamente um array from este elemento, tá? Este elemento daqui, ó. Eu vou criar um array a partir dos objetos que estão nessa variável, nessa coleção. Por quê? Porque eu vou utilizar o método forEach, tá? Em alguns momentos, você até consegue utilizar o forEach direto, tá bom? Mas eu prefiro criar um array temporário para isso, para garantir que funcione na maior parte de browsers possíveis. Então eu vou vir aqui, forEach, desse jeito, e aqui eu vou ter uma função. Esta função será uma função que será executada para cada um desses elementos no DOM. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, switch, sei lá, ou radio, poderia ser, que é o elemento rádio que foi clicado, né? Vou colocar
o radio, né? Add Event Listener, desse jeito. O evento que eu quero escutar é o change, e este cara vai executar uma função chamada ToggleTheme, tá? Desse jeito, ToggleTheme. Eu vou criar então esta função ToggleTheme, vou criar ela aqui em cima, só que eu não vou criar com Arrow Function, tá? Porque talvez eu precise utilizar a palavrinha diz, e eu preciso que esse diz seja dinâmico. Se você não faz ideia do que eu estou falando, eu vou deixar aqui em cima um card, vou deixar um link na descrição de um outro vídeo onde eu mostro 7 maneiras para se criar funções. E eu explico exatamente isso também, a diferença na prática de você criar uma function expression, como eu estou fazendo aqui, e uma arrow function, tá? Além de outras maneiras de se criar função também. Dá uma conferida lá se isso é novidade para você. Mas aqui, o melhor é criar uma function expression como eu estou mostrando, tá? Então vamos lá, ToggleTheme, desse jeito, vai receber um objeto evento, e aí eu vou criar uma const aqui, vou chamar de theme, e esse cara vai receber o thisValue. Quem que é o this? Porque eu utilizei uma function expression, this é o elemento que disparou a função. Qual que é o elemento que dispara a função, pessoal? Tá aqui, ó, o radio. É o próprio radio, tá? Então, esse diz daqui é o input type radio que disparou essa função. ThisValue, a gente já sabe, né? É o valor que eu coloquei aqui em cima, olha só. Esse value daqui. Então, aquela theme vai receber dark ou light, dependendo de qual o switch, né? De qual o tema que eu estou escolhendo, tá? Então, criei uma constante aqui, tema, que vai receber o this.value. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou remover da minha tag body, eu vou remover as tags, né? As classes, melhor dizendo, theme light e theme dark. Então vamos lá. Vou vir aqui, document.carrySelector, vou colocar body, desse jeito. Deixa eu aumentar isso aqui agora, senão vai ficar complicadinho. Aqui eu dei um enter sem querer, document.carrySelector. Eu vou vir aqui e vou colocar classList.remove. Eu estou removendo algumas classes, né, da minha tag body. E qual que é a classe que eu vou remover? Eu vou remover as duas, tá? O theme light e o theme dark, tá? Olha só, theme light e theme dark. Desse jeito, deixa eu trazer um pouquinho para cima. Então, olha, selecionei o body e estou removendo as duas classes, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Como eu removi as duas classes, eu vou adicionar a nova classe. E qual que vai ser a classe? Depende do tema, tá? Se o tema for light, eu vou colocar tema light. Se o tema for dark, eu vou colocar theme dark. Tá fácil, eu já tenho uma variável aqui. Então, eu vou vir aqui. Poderia fazer, colocar de novo aqui, document.carrySelector. Fazer tudo de novo, certo? Olha só, body, classList, né? Add, e aqui eu posso utilizar aqui theme, desse jeito, e eu poderia utilizar aqui, olha só, colocar o theme daqui, certo? Esse theme aqui. Poderia fazer isso, porém, temos uma duplicação de código um pouquinho estranha. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro dessa função mesmo, eu vou criar uma função, uma variável chamada body, que vai receber exatamente isso aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Criei uma variável ali chamada body. E agora eu vou trocar isso aqui por body e vou trocar isso aqui por body. Desse jeito, tá? Só um detalhe, né? Eu estou criando uma variável sempre que eu chamo essa função. Na verdade, não faz muita diferença, porque ela está apenas dentro dessa função, não tem nenhuma diferença. Eu poderia colocar uma variável aqui fora também. No caso, eu vou deixar dentro da função mesmo para impedir que essa variável vaze aí para outros lugares do meu código, tá? Muito bem, então vamos ver se funcionou. Deixa eu abrir o meu Chrome, olha só. E vamos lá, trocar, olha só, já mudou para dark, mudou para light, para dark, e já está funcionando, tá? Qual que é o problema aqui, pessoal? Temos
pequeno problema. Vou atualizar. Repara que no começo eu estou com o meu tema light aplicado, mas eu não tenho nenhuma indicação que o meu input type radio ali, né, ele tem o tema light aplicado. Eu precisava colocar um checked nele ali, tá? Eu poderia vir aqui colocar um checked no meu HTML, certo? Então, onde eu tenho o tema light, eu poderia vir aqui, deixa eu colocar aqui mesmo, olha só, checked, desse jeito. Se eu atualizar, ele já vem checado por padrão, que me indica, né, que aquele é o tema aplicado atualmente. Ou eu poderia criar isso programaticamente, ou seja, tanto o checked vai ser criado com JavaScript, como esta classe aqui em cima também vai ser adicionada dinamicamente com o JavaScript. Bacana, as coisas vão ficar, digamos, mais coesas, tá? Então vamos fazer isso. Vou vir aqui embaixo no meu JavaScript e aqui, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó, const initial theme, tá? E esse cara vai receber aqui, ó, theme light, desse jeito. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou trazer essa variável aqui para cima, tá? Porque eu vou utilizar ela ali em cima também. Então vou vir aqui, const body, deixa eu apagar este cara daqui. Vou vir aqui, olha só, body, class list, add, initial theme. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu input type radio que tem, né, que é referente aqui ao light, e vou adicionar a propriedade checked nele. Então eu vou vir aqui, document, carry selector, e o que eu vou selecionar? Eu vou selecionar o meu input, poderia pegar pela classe, né, theme switch, se não me falha a memória. Temos aqui, olha só, theme switch, deixa eu copiar e colar. Aqui, selecionei pela classe, mas eu não quero qualquer um, né? Mesmo porque eu estou selecionando apenas um, olha só, carry selector, vou selecionar apenas um. Mas eu não quero o primeiro, né? Porque se eu fizer assim, ele vai sempre pegar o primeiro, que no caso é o dark. Eu vou utilizar o seletor de atributo, é o mesmo seletor que a gente utiliza lá no mundo do CSS. E qual que é o valor? Eu vou pegar o input type radio, que tem o value, cadê? Olha só, value, ou poderia pegar pelo ID também, né? Ok, vou pegar pelo ID, tá? Então, ó, repara aqui, o meu tema, né? A string é exatamente este cara, ó, ID, theme dark, e eu tenho aqui o theme light. Então, eu posso pegar pelo ID. Então, eu vou vir aqui, posso até trocar tudo isso aqui, ó. E vou trocar também essas aspas simples. Assim. E vou colocar ID. Deixa eu colocar aqui esse símbolo. E agora eu vou colocar o initial theme. Eu estou pegando pelo ID. Lembra, este cara é tema light. Então o tema light, o initial theme, né, é o tema light. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando pelo ID, que tem o ID theme light, que se eu olhar aqui em cima, eu tenho um ID theme dark e um ID theme light. Estou pegando este cara daqui, e aí o que eu vou fazer, aqui em cima, o que eu vou fazer é colocar checked igual a true. Checked igual a true. Desse jeito. Agora, o que eu vou fazer é, aqui nos meus inputs, eu vou remover este checked daqui, e vou remover este cara daqui, porque tudo isso será criado dinamicamente. Se eu vier do meu Chrome, atualizar, repara que o light agora sempre está marcado por padrão, mas se eu quiser trocar isso aqui para dark e salvar, ele já vem marcado por padrão dark. O meu HTML já está correto, porque ele já está colocando a classe certa lá na tag body, tudo já fica mais coeso, bacana. O que a gente poderia fazer também é, ao invés de colocar esse tema daqui, né, direto, eu poderia verificar o tema do browser. Daria para fazer isso também, mas aí fica para um próximo vídeo.
Me diga aqui nos comentários se teve algum assunto que você não entendia ou simplesmente nem conhecia, tá? Então, por exemplo, na questão do JavaScript, o que eu fiz? Eu manipulei DOM, eu selecionei um objeto do DOM, né, uma coleção de objetos que foi o input type radio, e adicionei um listener para cada um, tá? Simplesmente troquei uma classe lá na nossa tag body. Então, em termos de JavaScript, bem tranquilo. Em termos de CSS, o que eu fiz demais? Basicamente, a única coisa que poderia talvez ter alguma dúvida é com relação às Customs Properties, tá? Me diga aqui no comentário se você nunca tinha ouvido falar em Custom Properties, nessas variáveis, se esse assunto era realmente uma novidade para você, ou se você já conhecia, mas não fazia ideia de como utilizar na prática para construir, por exemplo, esta funcionalidade de troca de tema, tá? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu quero ter esse termômetro de vocês, tá? Para me ajudar a construir novos vídeos e ajudar mais pessoas. Bacana, pessoal? Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece alguém que está ingressando no mercado de trabalho, né, que está aprendendo a área de programação web, peço que compartilhe esse canal com essa pessoa, tá? Para que a gente possa, além de crescer o canal, também ajudar pessoas aí que estão começando na carreira. Fechado, pessoal? E se esse conteúdo foi útil para você e você não quer perder nenhum conteúdo novo, verifique se você está inscrito no canal. Se não tiver, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, vídeos novos todas as semanas, e eu espero contribuir para o seu crescimento profissional. Um grande abraço e até o próximo vídeo.